queria agradecer a oportunidade de estar aqui em Vitória, que cidade maravilhosa, para quem é capixaba, aí, amei a cidade. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte das considerações sobre a AGD no Brasil. Pensando no foco da geração distribuída, eu vou falar um pouquinho sobre soluções para a gente tentar otimizar o desempenho do sistema. Então, eu vou passar algumas coisinhas aqui. Primeiramente, meu nome é Vitor, tá? Vitor Oliveira. Eu sou engenheiro de pós-vendas da Sage. Eu estou na empresa há mais ou menos uns 2 anos. E eu estou há 5 anos no mercado da parte de fotovoltaico. Então, eu vou fazer um rápido overview aqui mais ou menos sobre a Sage, tá? Então, a Sage é uma empresa que ela foi fundada ali em 2005, tá? Inicialmente, ela tinha um foco mais voltado para a parte de drive para bomba. Então, já tem toda essa expertise em relação a eletrônica, que é muito similar à de inversores, tá? Então, seguindo aí no timeline, aí, em 2011, ela começa a linha de inversores fotovoltaicos e a fundação da Sage na Bélgica também. Já o período de 2016 até 2020 foi um período de expansão da empresa e da marca. Então, teve uma abertura de uma nova fábrica e a gente começou a ser ranqueada aí no top 10 das marcas de inversores residenciais. Agora, na história mais recente da Sage, de 2021 até 2025, a gente está entrando no processo de IPO. Ou seja, para quem não conhece, o que é esse processo de IPO? É a entrada da empresa na Bolsa da China. Então, isso vai trazer investimento para a empresa e também para a parte de desenvolvimento, tudo daí. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os tópicos que eu vou abordar nessa palestra, tá? Então, são 3 principais tópicos. Eu vou falar um pouquinho sobre o novo marco legal, que ontem foi discutido no final do dia. Um pouquinho sobre os inversores híbridos e a parte de retrofit do medidor inteligente, tá? Então, como é de conhecimento de muitos aí, a gente sabe que tem aí a Lei 14.300, que foi aprovada já, e já está em vigor desde 6 de janeiro de 2023, em que ela coloca algumas coisas a mais aí na parte da tarifação. Então, pensando nisso, eu vou expor aqui alguns projetos que podem ser utilizados para a gente tentar fugir um pouco dessa parte da tarifação do fio B, que a gente sabe que vai começar agora e vai só aumentando até 2045. Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas soluções que podem existir para a gente tentar fugir um pouco desse fio B, tá? A Sage, a gente está com uma linha agora de inversores híbridos. Então, a gente tem os inversores híbridos e a gente também tem a bateria. Esse inversor, o H2, ele é um inversor que ele já está vindo agora para o mercado nacional, já está em processo de homologação junto à Inmetro, e também as baterias também estão vindo, que também são fabricação Sage. Então, por que eu estou expondo isso daqui? A gente sabe que vai ser tarifado o que for injetado na rede. Então, para a gente pensar em relação a consumo e injeção na rede, a gente pode trabalhar com o inversor híbrido, que é um inversor inteligente. Então, a gente pode aliar ele junto com o banco de bateria. Então, à noite, quando você precisaria usar a concessionária, você pode entrar com o seu banco de bateria. Esse banco de bateria, esse banco, no caso, que está sendo exposto aqui, ele é um banco que ele é high voltage, tá? E cada módulo desse, ele tem uma autonomia de 5 kWh. Então, se a gente for pensar em numa residência média, que o consumo é de 300, 400 kWh mês, se você for pensar no período noturno, um módulo desse, dependendo da casa, já seria o suficiente para sanar aí o consumo noturno, e aí você não precisaria estar usando a concessionária para suprir sua casa, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte de retrofit. O que é o retrofit da Sage, tá? O retrofit da Sage, usando o português assim bem claro, é como se fosse um no-break. Então, o que é interessante nessa tecnologia? Você já tem um sistema instalado, um sistema pré-existente. Então, você pode aliar esse sistema, você pode aliar o seu retrofit. Então, cada módulo desse, você consegue ter uma autonomia de 5,12 kWh. Então, você pode colocar num sistema que já existe, e o que é interessante, qualquer marca aceita o retrofit da Sage. Não precisa ser um inversor Sage. Você pode ter um inversor Grovat, pode ter um inversor Huawei, você pode utilizar o retrofit da Sage, aliando aí a solução para você ter um armazenamento de energia. E ele é expansível até 20,4
kWh, tá? Que é interessante desse retrofit também de ser falado? Ele é um sistema que ele é alimentado CA. Então, às vezes, você não precisa... O que é interessante do retrofit? Você não precisa nem ter um inversor instalado. Se você tiver o CA, você pode alimentar ele e à noite você pode usar do seu banco de bateria que ele tem, né? Então, é um sistema que o pessoal está vendendo bastante aí e é bem interessante essa solução. Então, aqui tem mais ou menos um exemplo de como que o retrofit ele funciona aí no sistema que já tem um inversor instalado, tá? Então, você vai ter, né, o seu arranjo fotovoltaico alimentando o seu inversor e na saída do inversor, você vai ter um transformador de corrente ali que ele vai conversar com o retrofit. Então, se faltar energia da concessionária, o retrofit ele não vai injetar. Então, ele é só para momentos que você quiser colocar ele para algumas cargas de backup, digamos assim, né? Então, você tem toda a parte de controle que ele vai conversar com os inversores. Agora, falando um pouquinho sobre a parte de monitoramento, além de tudo, além de você pensar nos inversores, pensar no retrofit, é interessante também você ter uma parte de um monitoramento inteligente 24 horas por dia. Porque não adianta nada você gerar e não saber quanto que você está gerando, quanto você está injetando. Então, essa parte do monitoramento da SAGE, o portal é 100% SAGE, tá? E você consegue acompanhar toda a sua planta, tá? Utilizando o medidor inteligente. Esse medidor inteligente, por que ele é interessante? Você consegue aliar esse medidor com a questão do grid zero. Então, por exemplo, você tem um cliente que está instalado e você não quer injetar na rede. Por exemplo, um grupo A. O grupo A a gente sabe que dependendo da demanda contratada, você não pode injetar na rede. Então, você utiliza o medidor inteligente, ele vai ler quanto que você está gerando e quanto você está consumindo e ele vai conversar com o inversor e não vai deixar com que seja injetada energia. Tá? Então, essa parte do medidor inteligente é mais um ponto aí para aliar com as soluções da parte de gerenciamento de energia, né? Então, aqui eu trago um exemplo, mais ou menos, de como que é feito esse gerenciamento, tá? Então, ele mostra para você quanto que você tem da parte do seu fotovoltaico, o quanto que você tem de carga, o quanto que é o consumo instantâneo, o quanto que é a exportação para a rede e quanto que é a importação, tá? Então, aqui é uma indústria que você começa mais ou menos umas 8 horas da manhã, o pessoal começa a trabalhar e aí, por volta das 5 horas da tarde, o pessoal termina aí. Então, você consegue acompanhar online 24 horas por dia essa parte do gerenciamento, tá? Aliado com isso, o que é interessante ser falado também? Você pode ter o seu smart meter, seu medidor inteligente, junto com o seu banco de bateria e junto com o seu inversor híbrido. Então, toda a plataforma da SAGE, ela vai se conversar e você vai ter todos os dados na palma da mão aí para você fazer um gerenciamento mais preciso da sua planta, né? Então, aqui, já chegando no finalzinho, a gente tem um inversor R6. O inversor R6 não é um inversor híbrido, ele é um inversor on-grid, tá? Mas, só para exemplo, você tem a parte do monitoramento, que é feita via Datalogger ali, e você joga para a nuvem todos os dados, tá? Então, tanto o inversor quanto o Smart Meter, você consegue jogar esses dados para a nuvem e consegue conversar aí com o portal, tá? Ó, pessoal, eu estava programando, eu achei que fosse 10 minutos a apresentação, tá? Então, eu sinto muito aí, mas eu vou acabar um pouquinho antes, tá bom? Muito obrigado, hein?